Progressão geométrica PG. Definição. Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada um dos seus termos a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante que eu vou chamar de Q, e essa constante eu denomino razão. Vamos pegar esse exemplo aqui, 1, 3, 9, 27, tá? A gente diz que ele é uma PG porque a razão é 3. Olha, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, cada termo a partir do segundo vezes essa constante dá o termo subsequente. Bom, para a gente achar o termo subsequente, então eu vou pegar um antecessor e multiplicar pela razão. No caso, a partir do segundo isso, né? Então, eu vou pegar o A2. Quem é o antecessor? A1. A1 vezes a razão. Eu encontro A2. O A3, quem é o antecessor dele? É o A2. O A2 vezes a razão. O A4, é o A3, que é o seu antecessor, vezes a razão, e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem? Que para descobrir qual é a razão de uma PG, basta dividir um termo qualquer a partir do segundo pelo seu antecessor. Vamos ver aqui os exemplos. Primeiro, qual a razão da PG? 2, menos 8, 32, menos 128. Bom, a gente acabou de ver que basta pegar o sucessor e dividir pelo antecessor. Menos 8 dividido por 2, menos 4 é a razão. O segundo exemplo, verifique se a sequência 100, 50, 25, 5 é uma PG. Para eu saber se é uma PG, sempre eu vou ter que ter, a partir do segundo, tá? Sucessor dividido pelo antecessor, o mesmo valor. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu estou pegando 25 para 50, ó. 25 para 50. Simplifico o meio. Depois, eu peguei 50 para 100. Ó. Simplifiquei e deu um meio. Depois, eu peguei 5 para 25. Simplifiquei e deu um quinto. Olha aqui, ó. Entendeu? Olha aqui o problema. Aqui, eu não tenho os mesmos números se repetindo. Então, eu posso concluir que essa sequência não é uma PG. Classificação. Uma PG pode ser crescente. Se a sua razão for maior que zero, no caso aqui 1, 3, 9, 3 dividido por 1 dá 3, aqui é uma PG crescente. Decrescente, quando a razão for menor que zero, a gente viu aquela 2, menos 8 que a gente acabou de fazer e descobriu que a razão é menos 4, porque eu dividi menos 8 por 2 e deu menos 4, então aqui essa PG é decrescente. E pode ser constante quando a razão é igual a 1. E para a razão ser igual a 1, todos os elementos têm que ser iguais, porque 5 dividido por 5 é 1. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, a rapidez com que uma progressão cresce ou diminui é consequência direta do valor absoluto da sua razão. Ou seja, quanto maior for o valor de Q, módulo em valor absoluto, maior vai ser a velocidade de crescimento dessa PG. E como é vice-versa, quanto menor for o valor da razão, também vai ser o menor a velocidade de crescimento dessa PG. Termo geral, fórmula n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A 1 é o primeiro, a n é o último termo considerado, q é a razão e n é o número de termos. Vamos ver um exemplo aqui. Determine o sexto termo da PG 3, 6, 12. Vou pegar a fórmula, a n, a1 vezes q elevado a menos 1. Quem é o AN? Não sei, é o A6, é o sexto termo que eu estou procurando. Quem é o A1? Está aqui, ó, primeiro. Quem é a razão? Só dividir 6 dividido por 3, 2. Quantos termos são? N igual a 6, menos 1 da fórmula. Vou primeiro resolver isso aqui. Então, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. Vou resolver, então, a potência. 2 elevado a quinto, 32. 3 vezes 32, 96. Ou seja, o sexto termo dessa PG é 96. Eu achei rapidinho usando a fórmula do termo geral. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Interpole 3 meios geométricos positivos entre 2 e 162. 2 vai ser o primeiro, 162 vai ser o último, A1, AN, e eu vou colocar aqui no meio 3, então eu vou ter um total de 5 termos. Então, ó, AN 162, A1, 2, que eu não sei repete, 5 são 5 termos, porque 3 mais os dois extremos dá 5, menos 1 da fórmula. 162 é igual a 2, 5 menos 1, 4. Passo dividindo, 162 por 2 é igual aqui a quarta. Aí eu só arrumo, né? Que a quarta é igual a 162 por 2 dá 81, fatorei, deu 3 a quarta. Como eu tenho mesmos expoentes, eu posso igualar o Q com o 3. Então, no caso aqui, como a gente está falando de equação, eu vou ter
uma resposta positiva ou negativa. O negativo eu não vou usar, por quê? Porque lá falou que os meios geométricos têm que ser o quê? Positivo. Então, descarto ele. Aí, vou começar a montar. O primeiro é 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Saí do 2, cheguei ao 162. Intercalei aqui, ó, interpolei, inseri 3 meios geométricos. Propriedade P1. Sendo x, y e z 3 termos consecutivos de uma PG, o termo central é a média geométrica entre os outros dois. Vamos ver o exemplo. Determine x na PG finita, 3x e 12. O que vai acontecer aqui? Esse aqui, ao quadrado, média geométrica, é igual o seu antecessor vezes o seu sucessor. X ao quadrado, 3 vezes 12, 36. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6, portanto, esse número desconhecido aqui é 6. Realmente, ó, se eu fizer, no caso aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. A razão direitinho aqui. A outra propriedade, segunda, P2. Na PG infinito, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Vamos considerar essa PG finita aqui, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. 1 e 32 são os extremos, o 2 está na mesma distância do 16 e o 4 está na mesma distância do 8, então eles são equidistantes dos extremos. Se eu pegar aqui 1 vezes 32, que são os extremos, eu tenho 32, produto dos extremos. Se eu pegar o 2 vezes 16, eu também tenho 32, produto de dois equidistantes. Se eu pegar o 4 vezes 8, eu também tenho 32, produto de dois termos equidistantes, configurado aqui a nossa propriedade. Soma dos termos. Serão 3 situações, tá? Se a PG for constante, aquela PG que o Q é igual a 1, todos os elementos são iguais. A fórmula é essa aqui, ó, Sn, n vezes A1. Soma dos termos, primeiro termo, número de termos. Vamos jogar isso aqui. Qual a soma dos 10 primeiros termos da PG? 8, 8, 8, ah, os termos se repetem. São 10 termos, o A1 é 8, 10 vezes 8, 80, o resultado dessa soma é 80. No caso agora da PG finita, A1 vezes Q elevado a N menos 1, Q menos 1, estão vendo? Soma dos termos, primeiro termo é o A1, que é a razão, número de termos N. Qual a soma dos 10 primeiros termos da PG? 1, 2, 4, 8. Primeiro termo A1, está aqui. A razão 2 dividido por 1, 2, estou colocando aqui no lugar do Q, numerador e no denominador. São 10 termos, N igual a 10, menos 1 da fórmula no numerador, menos 1 da fórmula do denominador. Vamos começar a resolver. Primeiro eu vou resolver o 2 elevado a décima, né? 1 repete, 1 vezes. 1024, 2 elevado a 10 menos 1 da fórmula, 2 menos 1, 1. Aqui, 1, 1024 menos 1, 1023 dividido por 1. 1, agora eu vou fazer a divisão. 1023 por 1 é o próprio 1023. Multiplicado por 1 dá 1023, esse é o resultado da soma dessa PG finita. No caso, porque eu estou considerando os 10 primeiros termos, quando eu especifico quantos são. No caso, aqui é a forma da PG infinita. Aqui eu tenho o símbolo de infinito, a soma desses infinitos termos, A1 sobre 1 menos Q. Soma dos termos, primeiro termo é A1, o Q é a razão. Qual a soma dos termos da PG? Eu não disse quantos. 1, 2, 4, 8, reticência. Não falou, não especifiquei qual é o termo o último que eu vou considerar. Então, eu considero que eu estou somando infinitos termos. A1 é 1. 1 é da fórmula, repete, menos. Quem é a razão? 2 dividido por 1, 2. 1. 1 menos 2, menos 1. Tenho 1, devo 2, estou devendo 1. Agora, eu vou fazer a divisão. 1 dividido por menos 1, menos 1. Portanto, essa soma vai ter como resultado menos 1. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Eu sou a professora Rosivar Marleide Sanches e agradeço a atenção.